Prezados estudantes, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos tratar do sistema reprodutor feminino. É um assunto bastante interessante, que terá muita utilidade na vida profissional de vocês. Então, vamos começar aqui, fazer uma apresentação do trato de todos os órgãos do genital feminino. Vamos olhar aqui nessa imagem, que é de uma vaca, né, uma imagem do popesco. Então, quais são os órgãos? Vamos fazer o trajeto do ovócito, que quando se faz o trajeto do ovócito, você entende por onde esse ovócito vai passar, onde ocorre a fecundação, como é que é o desenvolvimento do embrião e do feto até o momento, então, do parto. Então, vamos ver quais são esses órgãos genitais na fêmea. Muito bem, então vamos olhar aqui na imagem. A cada lado aqui são as gônadas. As gônadas femininas, então, são os ovários. Em seguida, na continuidade do trato, nós temos a tuba uterina. Depois nós temos o útero. O útero de fêmeas dos nossos animais domésticos tem este formato. Tem 2 cornos, isso aqui são os cornos. Aí tem um corpo, depois tem o colo ou cervix, que se continua aqui com a vagina. A vagina termina nesse nível, aqui eu estou a nível do ósteo uretral externo, na fêmea aqui, que desemboca a uretra, por aqui vai sair a urina. E do ósteo uretral externo até a comissura ventral aqui da vulva é a região do vestíbulo da vagina. E aqui está em aberta é a genitália externa, a vulva. Então, nosso estudo tem que começar das gônadas, vamos fazer todo esse trajeto até a genitália externa, que é a vulva. Muito bem. Vamos fazer algumas considerações aqui na ilustração para vocês já entenderem um pouquinho da fisiologia. Bom, vamos reidentificar aqui. Então, ovários são órgãos pares, né? Útero é um órgão ímpar. Lembrar que nossas fêmeas, então, repetindo, tem 2 cornos, um corpo, um colo ou cérvix, aí vem vagina, vestíbulo de vagina e a vulva. Em branco, que nós estamos vendo aqui, são ligamentos, porque esses órgãos, eles não estão soltos dentro da cavidade, eles têm que estar presos à parede, isso varia um pouquinho de acordo com a espécie, né? Está preso às paredes mais dorsais, mais laterais, mas esses ligamentos todos aqui são importantes para a fixação. Percebam que esses ligamentos também servem de trajeto para vasos. Olha lá, artéria em vermelho, em azul, veia. Ok? Vamos começar considerando aqui que essa é uma fêmea que já está na fase... já entrou na puberdade, uma fêmea que está ciclando. Então, veja que o ovário, como que é a estrutura do ovário? Vocês vão estudar lá na histologia, já deve ter estudado. Vão ter ovócitos, né, folículos, o ovócito cresce e tal, nós vamos fazer uma sequência disso. Quando chega no momento certo, para isso tem que ter uma noção, né, do ciclo estral, esse ovócito é liberado. Quando esse ovócito é liberado, ocorre a ovocitação. Isso acontece em determinadas épocas específicas, né? Vamos partir do ponto que já chegou este momento. Então, ocorreu a ovocitação. Este óvulo, ele não vai poder cair aqui dentro da cavidade, né? Ele tem que ser captado, vamos dizer assim. Para onde que ele tem que ir? Ele tem que ir para dentro da tuba uterina. Esse primeiro segmento da tuba uterina aqui é o infundíbulo, parece um funil, nós vamos ver os detalhes. Depois vem ampola, depois vem istmo. O ovócito, quando ele está a nível da ampola, é que em todas as fêmeas domésticas, geralmente é aí que ocorre a fecundação. Do que nós estamos falando? Supondo numa cópula ou numa inseminação artificial, então o que vai ter acontecido? Se nós estamos na vaca, a cópula aqui é intravaginal, os espermatozoides então vão ter que passar aqui, ó,
por essa parte do útero, pelo colo do útero. Se for uma inseminação, a pipeta vai ter que ser introduzida aqui dentro desse canal da cervix, canal cervical. O que tem que acontecer é que os espermatozoides vão ter que ter uma ascendência aí no trato. Vão passar pelo colo do útero, pelo corpo do útero, pelo corno do útero, pelo istmo e tem que chegar aqui na ampola. A hora que o espermatozoide chega aqui na ampola e encontra um ovócito, ocorre a fecundação. Este ovócito, depois de algum tempo aqui, né, fecunda, depois vai se implantar, já fecundado, a nível de corno uterino. Então, gestação das nossas fêmeas domésticas é a nível de corno. Se foi este ovário que liberou o ovócito, geralmente a implantação será no corno correspondente. Se foi este ovário, será nesse corno. Fecundou, vamos supor aqui, deste lado, eu estou vendo aqui pela superfície do ovário, isso aqui é um corpo lúteo, uma das estruturas que são formadas após a ovocitação. Implanta-se aqui, né, o ovo, o zigoto, nesse corno, e aí esse corno vai se desenvolver, né, vai passar por todas aquelas fases que o senhor já deve ter estudado lá na embriologia, né, até depois de embrião, depois feto, e obviamente que todo o trato genital vai sofrer inúmeras transformações. Depois, no caso da vaca, depois de 9 meses, por sinais hormonais nervosos, ela vai entrar em trabalho de parto, esse orifício aqui do útero, que chama-se ósteo uterino externo, se abre, tem todo um processo fisiológico aí para isso acontecer, e aqui a vagina é o canal do parto, aí o feto vai passar por aqui, né, e ocorre o nascimento. Quando a gente explica isso em linhas gerais, uma das primeiras coisas, então, os senhores terão que saber identificar as estruturas, não só o nome do ovário, mas suas faces, tuba, os detalhes de cada espécie, porque cada espécie tem as suas particularidades. Outra coisa muito importante é a forma, né, dos órgãos do aparelho genital feminino variam grandemente de acordo com a idade da fêmea e com a fase que ela se encontra do ciclo estral. Então, primeiro a gente estuda considerando um animal na fase adulta, depois a gente tece alguns comentários. Então, em linhas gerais, são essas as estruturas que nós teremos que ver, desde o formato de ovário, de tuba, os diferentes tipos de cornos, os cornos, a sua disposição, o seu tamanho, varia de acordo com a espécie. Corpo uterino aqui na vaca é muito pequeno, na égua é grande. Vamos ter que estudar as particularidades, né? Está tudo na aula que vocês já receberam. Entendermos também que, como eu já disse, esses órgãos não estão soltos, têm ligamentos. E é assim que nós vamos caminhar na aula, né? Não adianta somente ficar olhando aqui uma estrutura isolada, né? O que nós temos que ter ideia, é muito importante, saber o posicionamento. E continuamos aqui na vaca. Então, olha aqui, você tem que saber identificar. Viu uma estrutura dessa, tem que saber o que eu estou vendo, o que é do sistema reprodutor feminino aqui, ó. Olha lá, ovário, vamos dar uma aumentadinha aqui. Olha que espetáculo, eu estou vendo ovário, isso aqui é a tuba uterina, isso aqui já é corno uterino, olha lá, isso aqui é o corno uterino. Na verdade, ele continua mais um pouco lá por dentro, porque tem um ligamento aqui que engana um pouco, e depois do corno vem um corpo, são 2 cornos, um corpo. Depois do corpo já começa o colo ou cérvix, que você não está visualizando aqui. Tudo isso aqui, mais ou menos, eu estou a nível da cérvix do útero. Aqui, antes da gente continuar, observe as relações. O que tem dorsalmente ao útero e vagina? Porque aqui já é vagina. E o que tem ventralmente? O que é isso aqui? Isso aqui já estamos no reto, eu estou dentro da cavidade pélvica.
Então, dorsalmente ao útero eu tenho reto, e ventralmente o que é isso aqui? É a vesícula urinária, que eu continuo chamando de bexiga urinária, a vesícula urinária. Isso aqui é o ureter que foi cortado, o ureter que está trazendo a urina lá do rim. Ok? Então, e depois nós vamos estudar o urinário, vai ter a uretra que vai desembocar aqui na vagina, como eu já mostrei na figura anterior. Então, aqui eu estou a nível de vagina, depois aqui já é vestíbulo de vagina e aqui é a genitália externa ou vulva. É uma fêmea, né, obviamente, aqui está uma secção do útero dela. O que eu estou vendo aqui é parede abdominal, parte interna, aqui são músculos abdominais. Em branco aqui são os ligamentos, isso aqui é o ligamento que a gente chama de ligamento largo do útero, do lado direito ele está íntegro, aqui do lado esquerdo ele foi cortado e pinçado. Ok? Aqui é a sínfise pélvica, seccionada ao meio. Ali eu estou a nível do sacro, né? Aqui o final da medula espinhal, aqui já a parte final aí, que nós vamos estudar isso depois. Aqui a cauda do animal, ânus e a vulva. Então é isso que nós temos que estudar, entendendo que haverá diferenças inúmeras entre as espécies. Então, a gente, vamos focar aqui primeiro, essa aqui já é uma imagem da porca, vamos fixar aqui na vaca e vamos ver, isso é uma figura ilustrativa, vamos ver na peça, né? Então, para quem acabou de ver ali na ilustração, vamos fazer um reconhecimento aqui, ó. Olha aqui, está mais ou menos aqui, foi aberto, né? Aberto, então vamos identificar. Aqui está ovário, isso aqui eu estou vendo numa vista dorsal. Então aqui é do lado esquerdo, aqui é do lado direito. Aqui ventralmente foi retirada a bexiga, a vesícula urinária, ok? Então percebam, ovário, você tem que agora já se atentar aos detalhes, né? Depois do ovário, vem a tuba uterina. A maneira mais fácil de o aluno reconhecer a tuba uterina é colocar assim, contra a luz, e aí você vê o que a gente chama, assim, né? Na prática, aqui para facilitar a vida do aluno, a gente fala ali, ó. O aluno tem que ver o que é a tuba uterina aqui e o que são ligamentos. A tuba uterina é parece um cordãozinho fibroso aqui, ó. E o que está aqui e aqui em volta são ligamentos. Então, a tuba uterina vem e desemboca aqui no corno uterino. Aqui, então, é a junção tubo-uterina. Percebam que é bem constricto aqui, né? Olha a luz que estava vindo no tubo, no corno uterino, e depois a luz da tuba uterina, bem menor, né? Bom, a partir daqui, reconhecer o ovário, tuba uterina, corno. Olha o aspecto do corno, é uma vaca, né? Olha aqui os cornos, cuidado com o ruminante. Aparentemente parece que já terminou aqui, cuidado que aqui tem um ligamento intercornual, aqui ainda é corno, se eu abrir aqui, tem um corno aqui e outro corno aqui, eles são individualizados. Essa região que eu estou pegando, se você estivesse aqui ao vivo, vocês estariam palpando, seria mais fácil. Este nível aqui eu estou a nível do corpo. Corpo uterino de vaca é muito pequeno, 2 a 3 centímetros. A parede mais espessa, como eu estou sentindo aqui, já é colo do útero, ou cervix. Na vaca e muitas outras espécies, a cervix, ou colo do útero, se projeta na vagina, porque isso que foi aberto aqui, ó, isso é a vagina. Vamos abrir a vagina. Essa porção, essa projeção do cérvix aqui na vagina é a porção intravaginal da cérvix. Aqui está um ósteo uterino, é o ósteo uterino externo. O interno está aqui na comunicação com o corpo. Ok? E aí nós temos a vagina. Eu identifico aqui a desembocadura da uretra, ósteo uretral externo. A vagina a gente considera até este nível. E depois o que eu tenho daqui até, isso aqui é a vulva, genital externa é assim.
São os lábios ovários, tem uma comissura dorsal, uma comissura ventral. Aqui, próxima à comissura ventral, tem a fossa do clitóris, ou do clítoris, e aqui eu estou vendo uma parte dele. A gente faz medidas, essa região do ósseo uretral externo até o vestíbulo da vagina, do ósseo uretral externo até a comissura ventral, chama-se vestíbulo da vagina. É assim que mede daqui até aqui. E assim passamos pelas partes do trato. O que eu quero que vocês prestem atenção? Isso é de uma vaca, isso é de uma vaca. Claramente, aqui pode ter diferenças, não só por causa do tamanho da vaca, pode ser uma novilha, uma vaca um pouco mais, com a faixa etária maior, mas também pode estar relacionado, essa diferença que eu vejo, esse trato mais desenvolvido do que esse, tem a ver com a fase do ciclo estral, pelas influências hormonais, que nós vamos falar depois. Tenho sempre isso em mente. Nesta outra peça aqui, então olha aqui, eu estou vendo maior, mas tudo que nós identificamos lá, nós temos que identificar aqui também. O ovário, depois a gente olha a estrutura interna, ovário. Para ver tuba, sempre é importante você manipular a peça e encontrar a tuba uterina, entender que os cornos terminam, 2 cornos, aí tem um corpo pequeno, e aqui eu estou vendo, foi aberto um pouco mais a parede vaginal, dorsal aqui, eu estou vendo bem a projeção da cérvix, e a pinça está dentro do canal cervical. É importante você saber isso, por exemplo, o dia que você estiver fazendo uma inseminação artificial, a pipeta com sêmen, ela terá que ser passada aqui no interior desse canal cervical, ok? Importante aqui, do ponto de vista prático, é entender que como a cérvix se projeta na vagina, forma um fundo de saco aqui, ó, com a parede da vagina. Esse fundo de saco chama-se fórnix vaginal. Aqui você tem, como está mais fechado, a pinça está no fórnix vaginal. No caso de uma inseminação, a sua pipeta com sêmen tem que entrar dentro do canal cervical. Este é um erro que ninguém acho que comete mais, né? Ao fazer a inseminação, você tem que passar a pipeta aqui dentro do canal cervical. E tem várias pregas circulares aí, são os anéis da cérvix. Nós vamos ver depois. Estou tirando a pinça de dentro do canal cervical. Observe aqui que a mucosa está bem preguiada. Claramente, essa fêmea está numa fase diferente do ciclo estral do que essa aqui. Tá? Aqui o ósseo uretral externo. Nas fêmeas que nunca cruzaram, é a este nível que fica uma membrana, uma famosa membrana, o ímen. Tá? Aqui já é vestíbulo da vagina, fossa do clitóris, eu estou vendo a glândula do clitóris. Pronto. E na parede aqui tem glândulas vestibulares, que é importante na lubrificação na hora do coito, ou na hora de um cruzamento, né? Muito bem. Nessa peça também está preservada aqui a bexiga, a vesícula urinária, aqui a vulva foi aberta, então essas peças são similares, é só para os senhores se acostumarem com todas elas. O que o aluno não... Primeira coisa que ele tem que ter em mente, nós já sabemos identificar as gônadas, são os ovários. Fêmea, gente, fêmea, então, quando uma fêmea nasce, ela já tem lá no seu ovário, nós vamos estudar, nós que eu digo vocês, vamos estudar lá na histologia e na fisiologia, principalmente na histologia, como que é a estrutura desse ovário. Tem ovócitos em diferentes fases de crescimento, a fêmea já nasce com esses números determinados, né? E a depender das ações, né, hormonais. Então, o que eu estou querendo explicar para vocês é uma imagem que vocês já devem ter visto na histologia, né? A partir da puberdade, você nasce lá com o número de ósseos primários, tudo. A cada períodos específicos, que a gente chama de ciclo estral, sob a influência de diferentes hormônios, né? Estrógenos, progesterona, esses
ovócitos vão crescer e vão chegar até o ponto de ter um folículo maduro para liberar o ovócito. Não se fala mais óvulo, essa ilustração é antiga. Então é isso que vai acontecendo, olha aqui, vai amadurecendo, amadurecendo. Quando ele fica nesse estágio, já está pronto para ser liberado. Quando ele é liberado, quem que vai captar? A tuba uterina. Depois que ele é captado, né, depois da ovocitação, que não fala mais ovulação, o que vai acontecer? Libera esse ovócito, é captado pela tuba uterina. Vamos tentar fecundar esse... Vamos fazer uma sequência aqui, antes disso. Olha lá, como é que é esse crescimento folicular? Temos um ovócito primordial. Vamos, não está querendo ir aqui. Opa! Depois, ele cresce, primário, secundário, terciário, tem que ovular, tem que ovocitar, né? Agora, tenha em mente que nem sempre as coisas acontecem nessa linha beleza aqui, né? Que vai dar tudo certinho, vai ser liberado o ovócito. Pode também ter problemas e não chegar até o final aqui dessa sequência. E aí nós vamos ver as diferentes fases, mas o que eu estava querendo mostrar para vocês era isso, que vocês têm que saber que essa é a estrutura de um ovário. Então, quando eu olho o ovário aqui, o que eu tenho que imaginar? Bom, no caso da vaca, o ciclo estral dura 21 dias e ela vai ovocitar num período X desse ciclo estral. E só neste período, que a gente chama de estro ou cio, é que ela vai aceitar a cópula, né? As fêmeas dos animais domésticos só copulam nesta fase do ciclo estral. Estamos considerando que essa vaca, então, ovocitou, né? Veio um espermatozoide, fecundou e está implantado aqui no corpo do útero. Então, o que vai acontecer depois? Vamos olhar aqui dentro desse ovário. Olha aqui, e depois nós vamos ter um folículo, que aqui está faltando um pedacinho, já um folículo, forma-se um corpo lúteo, o corpo amarelo, já predomina de outro hormônio. Então, isso são modificações que serão muito bem estudadas lá na fisiologia. Olha aqui, todo o parênquima aqui deste ovário está tomado aqui por um corpo lúteo. Isso vai ser importante na manutenção da gestação. Há diferenças entre as espécies, quanto tempo dura um corpo lúteo. Vão aprender os detalhes lá na fisiologia. Aqui, vamos nos deter às características anatômicas. Então, quando eu pego um ovário, uma das primeiras coisas que eu tenho que observar, olha lá, eu vejo que tem uma porção do ovário, vamos pegar este aqui, que eu acho que está didático, né? Que tem uma borda do ovário aqui que está inserida aqui, a outra borda que está livre. Então, não tem segredo, borda livre, borda inserida. Qualquer peça, vamos chegar aqui, qualquer peça que eu pegue, vamos pegar essa aqui, o ovário também está aberto para ver a estrutura, mas o que eu quero mostrar aqui é sobre os ligamentos. Então, olha aqui. Estou vendo, isso aqui é a borda livre do ovário, a borda inserida. Todo este ligamento aqui, gente, que está pegando tuba, que está pegando essa parte do ovário, está pegando o útero, quando eu olho o conjunto assim, vamos olhar aqui, quando eu olho o conjunto todo assim, você fala, como é que chama esse ligamento como um todo? Chama-se ligamento largo do útero, não é para ficar fazendo uma tempestade em cima disso não. A parte específica desse ligamento largo do útero, que está aqui ao redor da tuba, está vendo a tuba aqui, vocês já estão doutores em tuba. Tuba, lá do grego, é salpinx. Então, o ligamento que está aqui em volta, eu vou chamar de mesosalpinge. A parte do ligamento largo, olha aqui, ó, que está saindo do ovário, no caso da égua, e da vaca também, ó, indo lá, prender lá na região sublombar, isso aqui é o meso-ovário. E a parte específica que está pegando o útero, não só o útero, mas início da vagina, eu devo chamar de mesométrio. Ok? De onde que eu tirei esse termo? Métrium.
métrio é um termo relativo a útero. Então, esse revestimento do útero aqui, ele é uma serosa. Eu vou chamar de perimétrio. O músculo, se eu seccionar e ver a musculatura do útero, eu vou chamar de miométrio. Então, vamos olhar aqui. Olha lá. Seccionado aqui. Aqui a serosa é perimétrio. O músculo é miométrio e a mucosa é endométrio. Então, métrium é um termo relativo a útero. Um processo inflamatório do útero é uma metrite. Então, acostumem aos prefixos, para vocês poderem entender. Bom, tubo uterina, quando você vai estudar tubo uterina, qualquer peça que você pegue, tente reconhecer todas as partes da tubo uterina. Vamos achar uma tubo uterina aqui na teoria para ficar mais fácil para vocês. Essa imagem aqui da tubo uterina, eu acho uma imagem muito feliz. Então, vamos concentrar nela aqui. Olha aqui. Aqui eu estou vendo o ovário. Vocês já entenderam, eu espero, que no interior do ovário vão ter folículos, né, a depender da fase do ciclo, em diferentes fases de crescimento. Isso aqui é a gônada feminina, é para liberar o ovócito para fecundar. É disso que nós estamos falando, perpetuação da espécie, etc. Muito bem. O que eu vejo na superfície de um ovário? Posso ver irregularidades de folículos que estão crescendo ou já estão prontos ou que já estão regredindo. Se isso for de uma vaca, isso aqui é uma figura estilizada, normalmente a vaca tem um filhote, né? Então, a superfície do ovário de uma vaca, o que eu vejo na superfície do ovário de uma vaca? Por exemplo, se eu olhar aqui por fora, eu estou vendo uns pontinhos aqui, isso aqui de folículos, regiões que já ovulou, que já ovocitou. Então, é um corpo álbicas ou cicatricial. Se eu olhar em outros, eu vejo assim uma saliência. Isso aqui parece um corpo lúteo, depois da ovocitação. E olha o tamanho aqui do corpo lúteo. Se eu olhar uma figura que o folículo está pronto para ovocitar, vai ter outro aspecto. Então, esses aspectos todos de útero, os senhores vão ter que aprender olhando na peça, e depois olhando na peça, aqui na anatomia, e depois na disciplina de reprodução. Então, olha aqui, esse aspecto do ovário aqui, isso é vaca. Tem um folículo aqui em crescimento e aqui é onde já ovocitou faz tempo, corpo álbicas ou cicatricial. Aqui é um corpo lúteo, né? Aqui isso aqui está próximo à ovocitação, aqui já liberou o ovócito. Então, isso vocês não terão problemas com isso, não. Vocês vão fazer isso, identificar inúmeras vezes. Na vaca está muito bonita essa imagem, né? Aqui já está mostrando a diferença de espécie. Na égua, o ovário tem esse formato reniforme, aqui está aberto, um corpo lúteo, e este ovário aqui, ele tem vários folículos em crescimento. Então, olha que diferenças. Nós vamos ter que entender essas diferenças. Uma vaca, vamos comparar a vaca com a porca. A cada ciclo, geralmente, no caso de uma gestação, ela vai gestar um filhote, geralmente. Então, o folículo que vai se destacar ali na superfície, geralmente é um. Diferente de um folículo, da superfície de ovário de uma porca, porque uma porca, ela dá vários filhotes. Então, vários folículos desenvolvem na superfície do ovário. Por isso que fica com esse aspecto aqui de cacho de uva, né? Vamos dizer assim para vocês entenderem. Todos nós sabemos, né? Que a porca dá vários filhotes, a vaca geralmente dá um filhote só. A égua, o ovário da égua tem uma particularidade, né? Em todas as outras espécies, a ovocitação pode ocorrer em qualquer parte da superfície do ovário. Na égua só acontece nessa região aqui da fossa de ovulação, ou fossa ovulatória.
e é o maior dos ovários das fêmeas domésticas, tem esse formato reniforme, tem uns 7 ou 8 centímetros de extensão aí. No que diz respeito ao ovário, vocês têm que ter em mente isso. Já entendemos, já vimos na prática como é que é o ovário da vaca. Vamos reconhecer aqui o ovário da égua. Ele é facilmente identificável na prática. Um ovário grande tem essa depressão que é a fossa de ovulação. Vamos olhar aqui nesta peça que está excelente. Ó, olha que espetáculo. O ovário da égua. Essa depressão é a fossa de ovulação. Vocês não vão ver folículos aqui na superfície do ovário, porque tem uma inversão lá de cortical e medular, tá por conta da histologia. E ela vai ovular só por essa região aqui, as outras espécies em qualquer parte da superfície. Depois vai ter que passar, isso não muda, né, gente? Olha aqui, ó. Olha a tuba uterina, um espetáculo. Aí chegou no corno. Então, corno uterino, olha aqui na égua. Já são, esse animal é diferente de tamanho, né? Os cornos uterinos, o corpo do útero da égua é bem grande. Aí vagina, vestíbulo de vagina é similar. E aqui a vulva. Eu coloquei essa peça aqui, ela é antiga, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Vocês olharam aqui essa peça de uma égua, só para vocês matarem a curiosidade aqui é a vesícula urinária, e desse lado aqui está preservado o rim, né? Rim direito, isso aqui é o ureter, ok? Então veja bem o tamanho dessa fêmea, como é que está o aspecto do trato. Aqui a genitália externa, a vulva, já aprendam isso, né? Olha aqui, comissura ventral da vulva, fossa do clitóris, e o clitóris bem desenvolvido na égua. Aqui é uma peça de um animal menor, né? Olha lá, isso deve ser uma potranca, né? O ovário, com seu formato característico, tuba uterina, lindíssima, né? Observem aqui, ó, essa porção dilatada da tuba é um infundíbulo, parece cheia de fímbrias, e aí depois eu tenho a ampola, onde ocorre a fecundação, depois istmo, corno uterino. Olha nessa peça menor, os cornos uterinos, tudo isso aqui é corpo, é grande. E depois vem a cérvix, que aqui não está aberta. Nessa peça maior, só para vocês terem uma ideia, como que as coisas... Aqui tem um pedaço de reto, então o reto é dorsal, aqui está a vagina, isso aqui tudo é útero, reto, ânus, aqui está a vulva. Então olhem aqui, os ovários, já sabemos isso, tuba, cornos uterino, corpo uterino, e aqui está, eu deixei essa peça, os cortes não estão muito bons, mas isso aqui tudo, vamos virar aqui, porque eu estou interessada nessa vista ventral. Isso aqui é a cérvix se projetando aqui na vagina, isso aqui é a parede da vagina aberta, tá? A abertura aqui não foi perfeita, tal, e aqui a genitália externa, para vocês terem essa visão toda. O que você tem que olhar para uma genitália, olhar pelo todo o trato reprodutor da égua, não pode esquecer disso. Os cornos têm essa disposição, não são espiralados como lá na vaca, depois vocês vão comparar com a ovelha. O corpo do útero é grande, ok? Ovário é inconfundível, né? Porque ele tem este formato e tem a fossa ovulatória. Então, aprendendo essas diferenças, vamos voltar aqui. Fica fácil para vocês irem seguindo o estudo de vocês. Então, vamos um pouquinho para frente. Aqui, mostrando as transformações do ovário. O exemplo aqui é a vaca. Esse corpo aqui, já é depois que o ovocitou, aqui já tem um predomínio do hormônio que é a progesterona. Esse aqui é o corpo lúteo, o corpo amarelo. E
Dimensões de ovário, isso os senhores estão por conta de vocês. Na égua é o maior ovário, aí tem as outras dimensões aí. Tubas uterinas, nós já falamos dessas partes. Como é que se fixa? O ligamento é meso-salpinge. Ouviu salpinx? É relacionado ao tuba. Se tiver uma inflamação da tuba uterina, salpingite. Estrutura, tem serosa muscular e mucosa. Aqui é o detalhe da tuba uterina. Então, o infundíbulo, quando você abre o infundíbulo, ele vai ter um ósteozinho ali, chama-se ósteo abdominal da tuba uterina. Tem que ter um ósteo, porque o ovócito que é liberado aqui tem que entrar ali, e tem que vir aqui para essa parte um pouquinho mais dilatada, que é a ampola. Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide vai ter que chegar aqui a nível da ampola, fecunda a nível de ampola. E aí eu tenho istmo. E aqui é o corno uterino aberto, para exemplificar muito bem que tem uma barreirinha aqui, né? Olha aqui, ó. O espermatozoide que estava vindo aqui pelo corno, olha o tamanho do corno, ele tem que passar pela junção tubo-uterina, infundíbulo e chegar até na ampola. Todo o raciocínio aqui nós estamos trabalhando em cima do objetivo maior, que é a fecundação. Este ósteo aqui, repetindo, é o ósteo abdominal da tuba uterina. Dá para identificar na prática? Obviamente que dá para identificar na prática. Então, você tem que pegar a peça, se tiver preservado, você tem que manipular a peça, achar o infundíbulo. Isso é uma tarefa que cada um vai fazer depois quando voltar aqui ao laboratório. Essa não está a peça dos meus sonhos, né? Um momento. Vamos pegar aqui, às vezes a quantidade de formol. Olha aqui, eu estou com uma peça de pequeno ruminante. Pegou, tem que saber, olha lá. Estou vendo ovário, o tubo está aqui, os cornos um pouco mais espiralados. Isso aqui tudo é corno, corpo é isso aqui. Colo, sempre a parede de colo é mais espessa do que a do restante do útero. Aqui o colo fazendo projeção, vagina, vestíbulo de vagina. Estamos na tuba. Aí agora eu quero reconhecer na prática aquelas partes que estão ali na teoria. A hora que eu chego, eu estou aqui no infundíbulo. A hora que eu chego aqui, abro, vamos arrumar a luva, senão fica difícil, né? Vamos abrir aqui o infundíbulo. Acabei de abrir. Aquilo que eu estou vendo ali no centro é o ósteo abdominal da tuba uterina. Olha lá. Estão enxergando? Essas preguinhas da mucosa, que são as fímbrias. Então, no momento da ovocitação, esse estímulo hormonal nervoso vai aproximar aqui, vai captar o ovócito e aí ele vem para a ampola. Aqui eu estou a nível da ampola, tá? Então, é assim que os senhores vão estudar. Então, observem aqui. Essa imagem vocês já conhecem. Essa também, né? Agora vocês estão entendendo melhor. Olha lá, o infundíbulo da tuba, lá o ósteo abdominal da tuba uterina, que eu acabei de mostrar lá numa peça de ovelha. Depois ampola e istmo. Tem detalhe aqui, ó. Como, no momento certo do ciclo estral, o ovócito vai ser liberado, esse infundíbulo com a sua fímbria vai se aproximar e capta o ovócito. Ok? Capta para quê? Capta, caminha, né? Faz esse percurso aí até a ampola e espera a fecundação. Essa é a ideia. Vamos fechar aqui nessa peça. Então, eu acho que quando o aluno vê diferentes tamanhos de peça, ele tem que entender, vou repetir, não é só por causa que pode ter diferença da idade do animal, a diferença da fase do ciclo estral. Vamos, para finalizar aqui na vaca, vamos olhar aqui, isso aqui é uma parte do trato, não está todo o trato aqui. O senhor já tem que ser capaz de reconhecer. Ó, estou vendo ovário, estou vendo tuba, corno uterino. Este é o formato do corno uterino, isso é de vaca, tá? Não se iludam que o corno chega até aqui mais ou menos, aí tem um pedacinho de corpo, aí eu tenho o colo. Foi cortado aqui em vagina, eu estou ali na cervix. Aqui tirou a parede da vagina, que estava aqui, eu estou vendo só a projeção. Este ósteo aqui é o ósteo uterino externo. Se eu abrir essa peça bem aqui,
eu vou achar um ósteo uterino que comunica cérvix com o corpo, será o ósteo uterino interno. Aqui, se eu manusear, eu vou ter que achar a tuba uterina, com o seu infundíbulo, belíssimo, olha lá. Estamos fazendo um close, as pregas da mucosa são as fímbrias, o ósteo central chama-se ósteo abdominal da tuba uterina. E aqui na superfície do ovário, eu estou vendo folículos, aqui já ovulou, já ovocitou, aqui tem outros folículos em crescimento. Então, é esse treino que os senhores vão ter que pegar. Desse lado, o corno uterino foi aberto. Tem algumas saliências aqui dentro da mucosa. O endométrio do útero das fêmeas ruminantes tem umas estruturas características, que chamam-se carúnculas uterinas. Vamos ver melhor umas peças ali. Bom, se você é capaz de fazer essa identificação rápida, né, das gônadas, das tubas, do útero, da vagina, do vestíbulo da vagina, os ligamentos, em peça isolada, você tem que ser capaz de ver em posição anatômica. Então, eu tenho algumas peças de ovelha aqui, que foram seccionadas, vamos identificar. Então, vamos nos posicionar aqui. Aqui, estou na parte da cavidade abdominal, aqui eu estou na cavidade pélvica. Isso aqui é reto, isso aqui é do reprodutor feminino. Aqui eu estou a nível de ovário, aqui eu já estou a nível de vagina. E ventralmente, vesícula urinária. Não pode esquecer isso. Outra coisa que você não pode esquecer. Você não pode esquecer que você está vendo aqui os ramos terminais. Isso aqui é a aorta abdominal. Isso aqui é veia cava caudal. Já é para saber. Isso aqui é a ilíaca externa, indo para o membro. Isso aqui é a ilíaca interna. Vocês vão precisar da ilíaca interna, porque ela dá ramos para grande parte aqui, para útero, vagina, etc. Vai precisar. E aqui para a parte final também. Então, o que eu estou vendo do reprodutor feminino? É uma ovelha, gente. Os rins estão aqui, deixa os rins para lá. Eu quero tracionar aqui o meu reprodutor feminino. Vamos identificar. Toda a peça tem que ser manipulada, manuseada. Ovário, né? Isso que eu estou vendo aqui. O que é esse cordãozinho aqui? É a tuba uterina. Então, essa tuba uterina, vamos abri-la aqui para eu ver o infundíbulo, de novo, né? Porque todo mundo se apaixona pelo infundíbulo. Infundíbulo ou ósteo abdominal da tuba. Aí, depois disso, o que eu tenho? A ampola, o istmo e cheguei no útero. Talvez a gente devesse ver esse útero nessa visão aqui, ó. Olha lá o corno do útero, um corno, outro corno, isso continua, até aqui é corno. O corpo de útero de ruminante é muito pequeno. Se numa vaca tem 2, 3 centímetros, na ovelha tem 1 centímetro. Os cornos do útero da ovelha e da cabra são mais espiralados, parecem chifres mesmo do que o da vaca. Só para vocês não perderem essa imagem, é isso que é o da vaca. Olha lá, olha os cornos aqui. Percebam a diferença. Na ovelha, ele se assemelha mais aos chifres aqui de um carneiro, né? Bom, entendeu isso? Aí você está aqui na peça, por enquanto você está olhando a distância, você vai apalpando. A hora que você chega aqui, ó, na palpação, você já vê que a parede do útero aqui está muito mais espessa. O que significa? Que você está no colo do útero, ou cérvix. A hora que termina aqui, onde eu estou pegando, bem aqui, terminou a cérvix. Então, aqui já é vagina, certo? Então, isso é importantíssimo, porque você tem que saber essas relações. E depois que desembocar, aqui está a bexiga, aqui está a uretra. Depois que a uretra desembocar ali internamente, a partir da desembocadura, aí eu já vou chamar de vestíbulo da vagina. E externamente aqui, eu estou vendo a genitália externa. E dorsalmente, o ânus. A genitália externa é a vulva, né? Isso é uma coisa muito simples.
Quero já chamar a atenção de vocês aqui, porque vocês vão precisar disso. Olha aqui, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo a vesícula urinária, isso aqui é um rim, o outro rim. Então, isso não pode ser segredo, né? Que esse ducto aqui é o ureter, vai estar levando a urina lá para a face dorsal da bexiga, da vesícula urinária. Por que eu estou falando disso? Porque a vesícula urinária é uma importante relação da face ventral aqui, de útero e vagina, tá? Depois aqui já é a uretra. E da face dorsal, o útero. Bom, vamos ver a outra peça, porque nós queremos chegar ali numa peça que tem mais ligamentos e para ver também, além dos ligamentos, os vasos. Percebam, essa sequência de peças está aqui porque eu quero que vocês voltem aqui um pouquinho, fazendo favor. Olha o tamanho, olha como que está o desenvolvimento do útero aqui dessa fêmea, olha o tamanho aqui do ovário. Bom, é ovelha, essa peça também é de ovelha. O que ela está diferente então? Você bate o olho e vê que aqui, por exemplo, o ovário é maior, o corno do útero, o útero também está mais desenvolvido. Será que essas fêmeas são de idades tão diferentes ou será que ela está só numa fase diferente do ciclo estral? A resposta mais provável aqui é que ela está numa fase diferente do ciclo estral. E vamos aproveitar, então, que os órgãos estão melhores de serem vistos, para a gente reidentificar com os ligamentos e fazer as relações. Então, estou na cavidade pélvica, reidentifique reto, ventralmente aqui, a vesícula urinária. Aqui eu já estou no assoalho da cavidade pélvica. Não pode perder isso de vista. E aqui, ó, olha aqui já foi, desse lado, obviamente, a parede foi rebatida, foi perdida a conexão. Mas olhem aqui ainda restou um pouco do ligamento em posição. Aqui eu reidentifico o ovário, tubo uterina, os cornos do útero. Isso já está ficando assim meio repetitivo. E aqui o que sobrou do ligamento largo do útero. Fiquem espertos aqui, ó, porque essa parte que está saindo na direção do ovário é o mesovário. Ao redor da tuba uterina é mesalpinge. E fixando o útero e parte da vagina é o mesométrio. Tem peça melhor do que essa? Tem. Aqui era para comparar as diferenças. Vamos olhar essa outra peça aqui, que também é de ovelha, né? Pegou uma peça, reidentifique. Reto, a bexiga está aqui, bem colabadinha. Olha aqui, os cornos do útero, muito bem. Olha lá, ovário, tubo, os cornos do útero. Percebam, vamos ver se essa é uma das boas peças, boa para perceber isso. Aqui eu estou vendo os ligamentos ainda, aqui já está rompido, mas dá para você fazer a sequência aqui, ó. Ovário, isso aqui são os vasos chegando no ovário, é ramo direto da aorta. Aqui eu estou na sequência do ligamento largo do útero. Então, o peritônio, que está revestindo cavidade abdominal, ele vem e vai revestir essas vísceras aqui também. O peritônio reveste aqui o reto, uma parte, sim. Aqui nessa peça dá para ver uma coisa bem interessante, que a gente vai repetir em outras. Olha aqui, ó, o peritônio lá da parede chega, faz, essa porção aqui ainda tem revestimento, depois ele faz uma reflexão e passa aqui para útero e vagina. Vocês estão vendo que tem onde eu estou botando a pinça, aqui tem um espaço aqui entre reto e útero, é uma escavação que a gente fala, reto uterina, porque eu estou em fêmea, né? E aí reveste o útero, tudo aqui está revestindo o útero, início da vagina, e ele vai se refletir para a bexiga. Observem que tem outra escavação aqui, ó. Onde está a pinça aqui, é um espaço entre útero, vagina e bexiga e vesícula urinária. Isso aqui são ligamentos da vesícula urinária, ok? Então, eu tenho uma escavação reto-uterina e aqui uma escavação vésico-uterina. E a vesícula urinária estava presa aqui no assoalho pelo ligamento mediano ventral e pelos seus ligamentos laterais. Eu gostaria de mostrar
Vamos retomar aqui nesta peça, onde a gente vai ter uma clareza, além dessas relações, nós vamos mostrar a irrigação, que esses vasos, esses órgãos todos têm que receber irrigação. Então, seguindo o meu conselho, observe ainda na cavidade abdominal, a aorta descendente, porção abdominal. Dê os ramos terminais, ilíacas externas, ilíaca interna direita, ilíaca interna esquerda e artéria sacral mediana. Não pode esquecer isso, tá? Dentro de cavidade pélvica, estou vendo reto. Agora eu sei que tudo isso aqui, ó, é do genital do reprodutor feminino. Então eu estou a nível de corno uterino, caudalmente já vai ser vagina. E o que é isso aqui? Isso aqui é a bexiga, é a vesícula urinária, né? Antigamente a gente falava bexiga. Então, vesícula urinária. Muito bem. Parte dos ligamentos estão ainda aqui preservados. Então, observem. Olha, vamos fazer assim, para ninguém ter dúvida. Isso aqui é ovário, isso aqui é tubo uterina. Vocês estão percebendo que tem um vasinho? Vamos ver por transparência aqui, ó. Consegue enxergar que tem um vasinho? Esse vaso está vindo da aorta abdominal ainda. Vamos olhar dessa maneira aqui, que eu acho que fica perfeito. Um vaso, chama-se artéria ovariana. Obviamente que vai ter uma artéria ovariana direita e esquerda. Essa é a direita, né? Artéria ovariana direita é ramo direto da aorta abdominal, chega e vai se distribuir. Ela chama ovariana, mas ela se distribui no ovário e também em parte da tuba uterina. Ok? Junto com ela, maneira de dizer, né? Topograficamente, vai ter uma veia que é de maior calibre do que ela, que está drenando, que é a veia ovariana. Veia ovariana vai drenar para a veia cava caudal. Estou falando de irrigação de ovário e tuba, ramo direto da aorta abdominal. Dá um close aí para isso não ser esquecido. Olha lá. E com o corante rosa aí é a artéria. A veia está colabada junto. Muito bem. E o útero? Quem que irriga o útero? Esta é a pergunta que tem que ser respondida. Então, eu vou pegar aqui. Estou pegando, ó, para quem está aí à distância. Então, eu estou aqui. Isso aqui é vesícula urinária. O útero está aqui. Quando eu falo útero, o aluno já tem que estar sabendo que eu estou falando dos dois cornos, do corpo, do colo. Observem aqui que existe uma artéria. Vamos ver se vocês vão conseguir observar. Vamos ter que voltar aqui. Aqui aonde? Neste ramo da terminal da aorta, que se chama artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, ela está aqui e ela vai continuar dando ramos aqui. Isso aqui que eu estou pegando na pinça é um dos ramos da ilíaca interna. É o maior ramo aqui que vai para a víscera. Chama-se artéria umbilical, não pode esquecer. Esta artéria umbilical, se vocês apurarem o olho aqui, vai ter raminhos que vêm aqui para o útero. Nós vamos ver isso numa peça melhor. E vai ter raminhos também, vou dar uma estendida aqui. Os últimos raminhos dessa artéria umbilical já é para a vesícula urinária, vai dar os ramos vesicais craniais. Esta artéria umbilical no adulto, ela vai perdendo a luz, ela dá artéria uterina, ela termina num cordãozinho fibroso. Estão vendo que na ponta aqui da pinça, isso aqui termina um cordão sem luz. Essa estrutura, que é a finalização da artéria umbilical, já sem luz aí, não passa sangue aí, é o ligamento redondo da bexiga, da vesícula urinária. Ligamento redondo de vesícula urinária, então vai ter um direito e esquerdo, tá? Nessa borda aqui do ligamento lateral, aqui. Da onde que saiu esse ligamento redondo da vesícula urinária? Isso já foi alguma coisa no feto? Sim, eram as artérias umbilicais do feto. Então, a artéria umbilical no adulto, ela vai dar, com exceção da égua, das outras fêmeas, ela vai dar artéria uterina e artérias vesicais craniais. E termina nesse cordão fibroso como ligamento redondo, ok? Que eram originalmente as artérias umbilicais do cordão umbilical, lá no feto. Esta artéria, voltando aqui na artéria ilíaca interna,
Além de dar ramos para a parede, nós não estamos preocupados com os ramos da parede hoje, vai dar ramos aqui para a parte final do trato. E aqui, os últimos raminhos aqui, ó, já é a artéria pudenda interna, é uma fêmea. O principal destino dessa artéria pudenda interna na fêmea é o clitóris. Se fosse macho, seria para o pênis. Para finalizar esse assunto de artérias e ligamentos, eu gostaria de mostrar aqui nesta ovelha. É uma ovelha de porte um pouquinho maior, que aí você vê melhor aqui, a injeção de látex também está um pouco melhor, então não vamos sempre tomar cuidado, aqui tá, os ligamentos foram retirados para ter mais clareza nos vasos que interessam, né? Então aqui vamos reidentificar as estruturas que têm relação topográfica. Olha aqui, não pode esquecer não, isso aqui é o colo descendente, mas aqui já é reto. Aqui eu já estou no reprodutor feminino, ovário, tuba, cornos do útero e ventralmente aqui o que eu tenho? A vesícula urinária. Olha que espetáculo que está dando para ver aqui, ó, as artérias. E o que é isso aqui? Estou tirando de posição anatômica, isso aqui é o rim. O rim direito, o ureter direito, vai ter que desembocar lá na face dorsal da vesícula urinária. Foco aqui nas artérias. Vamos rever a artéria que irriga o útero. Isso é de extrema relevância para vocês. Estou vendo a artéria aorta descendente, porção abdominal, artéria ilíaca interna, ramo da ilíaca interna, artéria umbilical. Então, nesse momento, eu vou ter que dar uma explorada nessa artéria umbilical aqui, para ver o raminho. Arrebentou aqui o raminho, está rompido o raminho que vem para útero, mas está íntegro aqui o ramo, que faltou corante aqui, né? Aqui as artérias vesicais. O que está melhor de ver aqui, na verdade, é a hora que a artéria umbilical perde a luz, se torna esse cordão fibroso, que é o ligamento redondo da bexiga. O que é importante? Então, eu acho que nós vamos... Essa peça ele está boa também para ver essas escavações. Aqui você está vendo, aqui foi retirado o peritônio daqui, né, que está o peritônio visceral aqui em cima do reto, fazendo a reflexão aqui para o genital feminino. Olha a escavação reto-uterina, aqui está preservado. Depois reveste reto, reflete aqui para útero e vagina, a parte cranial da vagina, reveste o útero, olha lá, e reflete aqui para a vesícula urinária, olha a escavação vésico-uterina. E aqui, ventralmente, a vesícula urinária ainda está presa aqui, né? Graças a Deus que está presa ainda. Vocês podem olhar. Ó, aqui, ó, o ligamento mediano ventral da vesícula urinária. E aqui os ramos finais da ilíaca interna. Vamos ter que retornar aqui porque há algo que vocês têm que, se essa fêmea estivesse prenha, vocês iam ver isso, o espetáculo que era a natureza. Mas vai ter que ver aqui mesmo. A artéria umbilical, este raminho aqui, ó, é a artéria uterina. Por que eu estou frisando que isso aqui é a artéria uterina? Eu estou com ela na pinça aqui. Imagine vocês farão isso muito em vaca, vocês farão um toque via retal. O que significa? Que numa vaca você vai, vamos achar aqui, né, o ânus, né? Então vocês terão, devidamente com as luvas, tudo, vocês vão adentrar via retal, quer dizer que a mão de vocês estará aqui dentro do reto, mentaliza aqui, estamos no reto. Imagine lá a vaca prenha. Se a vaca está prenha, você imagina, para desenvolver o embrião, o feto, a mucosa sofre transformações extraordinárias, todo o útero vai sofrer transformações extraordinárias, vai ter que aumentar muito a nutrição. Bom, se
todo o trato sofreu transformação, aumentou a irrigação, a artéria uterina, naturalmente, que ela vai aumentar o calibre dela. E você estando, é artéria, né, gente? Você estando com a mão aqui dentro do reto, fazendo a palpação retal, vocês vão perceber o pulsar dessa artéria uterina. O nome bonito desse pulsar da artéria uterina chama-se frêmito da artéria uterina, tá? Em todas as nossas fêmeas domésticas, com exceção da égua, a artéria uterina é ramo da ilíaca interna, né? Ramo da ilíaca interna, assim, né? Porque o umbilical é um ramo da ilíaca interna. Se for égua, vai ser ramo da ilíaca externa, que é essa aqui. Não, essa parte vocês vão decidir isso lá com o professor Fernando. Não se esqueçam que numa palpação via retal, os senhores estarão, então, sentindo o pulsar da artéria uterina, que é um ramo da artéria umbilical. Sua mão vai estar dentro do reto e você vai sentir isso. Além disso, com a sua mão você vai fazer palpação na superfície do ovário, para você reconhecer o que você está vendo. Você vai desenvolver esse tato, essa percepção. Que tipo de folículo que tem, que fase que está, se está prenha, se não está prenha. Tudo isso será aprendido em disciplinas profissionalizantes. Vocês vão aprender isso com o toque e terão também alguns exames auxiliares, né? Bom, vamos ver como é que é na cadela. Então, vamos ver na cadela aqui, rapidamente, e na porca. Observem aqui, nessa cadela, está aberta. Formato de corno uterino de cadela é muito diferente das outras fêmeas. Como eu disse para vocês, não tem um animal igual ao outro, né? Então, vocês já estão doutores, isso aqui, estou na cavidade abdominal, né? Aqui está o rim. Observem aqui, ó, o ovário. Eu não estou distinguindo bem o ovário como eu distingui numa vaca, numa ovelha, numa égua, porque existe a tuba uterina está aqui em volta, eu também não estou vendo isso com clareza. O que acontece aqui com a cadela? O ovário está parcialmente contido na bolsa ovariana, que é uma parte do mesosalpinge que engloba aí, né, o ovário. Cadela e porca, os ovários são bem contidos dentro da bolsa ovariana. E isso que eu estou vendo aqui, ó, eu não defino bem a tuba, isso que eu estou vendo aqui é o corno uterino, de um lado e do outro. O corno uterino na cadela e na porca tem esse formato assim de V. E aqui estará é ótimo, né? Aqui está o corpo uterino, aqui já é cérvix, aqui é corpo. Do corpo, então, é mais ou menos isso aqui. Os cornos divergem em formato de V. O restante aqui é similar, né? Depois eu vou ter cérvix, vagina, vestíbulo de vagina e vulva. Aqui está a vesícula urinária. Então, o reto está no meio desse tecido adiposo aqui. Vamos fixar aqui, ó, no útero. Olha aqui, naturalmente que isso foi arrebentado, mas isso aqui tudo é o ligamento largo do útero. Isso não mudou. Então, o ovário está preso pelo mesovário, né? Ao redor da tuba é o mesosalpinge, que envolve o ovário, forma a bolsa ovariana. E especificamente prendendo o corno, o corpo, o início da vagina, eu vou chamar de mesométrio. Só que atenção, cadela tem um ligamento a mais aqui, ó. Este ligamento da cadela aqui, ó, ele está indo e se prende lá na última costela. Isso aqui é o ligamento suspensor do ovário. Não se esqueçam disso. As outras fêmeas que nós vimos, ruminantes, égua não tem ligamento suspensor de ovário, tá? Isso é importante? Porque a hora que você for fazer uma castração, você tem que saber que você não pode estar tracionando esse ovário para fora. Ele está preso, né, aqui pelo ligamento suspensor do ovário, lá se prende a nível da última costela. Um outro ligamento que eu não mencionei, mas eu vou mencionar lá, é o próprio do ovário. Fica com essa imagem aí, vamos mostrar isso de uma vez antes que fica. Olha aqui, ó. Quando nós vimos as outras espécies, olha aqui, o que nós vimos muito bem é o seguinte. Então, olha lá. Isso aqui não pode ser segredo mais para vocês.
Eu estou vendo ovário, tubo uterina, útero, aqui já é vagina. Então, o conjunto desse ligamento, repetindo, é o ligamento largo do útero. Essa parte que fixa o ovário, a parede, é o mesovário. Olha a borda inserida do ovário aqui. Essa parte do ligamento que está ao redor da tuba é o mesosalpinge. Preso aqui em útero, início da vagina é o mesométrio. Agora, existe um espessamento aqui, ó, no ligamento largo do útero, que sai do ovário em direção ao corno. Isso que a gente chama de ligamento próprio do ovário. E existe um outro ligamento que sai do mesométrio, do ligamento largo, e vai para o canal inguinal. É este ligamento aqui, ó. Aqui está o canal inguinal, olha ele aqui na borda aqui. Então, isso aqui é o ligamento redondo do útero. Aqui eu já estou em mesométrio, né? Vai ter mesosalpinge, tudo. E cadela. Tem o ligamento suspensor do ovário. Vamos dar um close aqui rapidamente. Só para vocês verem, aqui o ligamento suspensório já foi rompido, mas aqui o ligamento largo todo rompido, mas aqui entrando no canal inguinal. O canal inguinal é aquela passagem, né, na parede caudal do abdômen. Isso é o ligamento redondo do útero. Aqui existia a estrutura do restante do ligamento largo. Ok? Então, ligamento redondo do útero, todos os animais têm. Ligamento suspensor do ovário é característica das fêmeas de carnívoros. Está aqui. Então, este é o formato dos cornos do útero de uma cadela. E uma porca? Será que é fácil da gente reconhecer numa porca? Vamos olhar. Quando você pega uma peça isolada, de porca, vamos ver qual é a imagem melhor para vocês. Primeira coisa, vamos reconhecer tudo aqui. Olha aqui. Aqui eu estou a nível do ovário. Aqui nós já manipulamos, o ovário ele estava bem contido aqui dentro do próprio mesosalpinge que faz essa bolsa ovariana. Isso que eu estou vendo aqui na superfície é a tuba uterina. Eu acho que os senhores já estão doutores nisso. Está aberta aqui, liberamos. Olha a tuba uterina vindo aqui. E atenção, o que é isso aqui tão espiralado dessa maneira? Que eu estou vendo deste lado e desse lado para aqui. Naturalmente que agora os senhores já são capazes de dizer que isso são os cornos uterinos. Então, os cornos uterinos da porca se assemelham a alças de intestino delgado. Tomem cuidado com isso. Depois disso, o que eu tenho? Termina os cornos, vem um corpo. A hora que eu abro aqui, ó, o que é isso que eu estou vendo que eu não tinha visto em outras espécies? Isso aqui é umas saliências e umas reentrâncias que eu estou vendo aqui no canal cervical da porca. A cérvix da porca não vai se projetar aqui na vagina. Aqui você claramente aqui você consegue delimitar. Aqui, ó, terminou o corpo. Então, bem aqui eu estou no ósteo uterino interno, tá? Comunicando corpo com colo. Colo ou cérvix. Na porca tem esse formato aqui, saliências e reentrâncias. Bem aqui termina a cérvix. Então, se eu colocar a pinça aqui, eu estou no ósteo uterino externo. E aí eu vou percorrer a vagina, né? Aqui vai estar a desembocadura da uretra, ósteo uretral externo, já estarei em vestíbulo de vagina. O que chama a atenção nos órgãos genitais femininos da porca? A grande extensão dos cornos uterinos, lembrando alças de intestino delgados, seja em qualquer tamanho de qualquer fêmea, né? Aqui eram seguramente um animal mais jovem, mas eu manipulo e enxergo perfeitamente esses cornos uterinos em formato de alças, aparecem alças de intestino delgado. Aqui é um fetinho de suíno. E em posição anatômica, olha aqui, deixei aqui para vocês verem. Isso aqui são alças de jejum e ilho, né? Todo mundo já sabe isso. O mesentério está ali.
Estão vendo o formato das alças de jejum níquel, né? Não precisamos voltar nessa aula, né? Essa aula foi semana passada. E aqui o que eu estou vendo? Parcialmente ainda em posição, olha lá. Estou vendo o útero, a bolsa ovariana aqui, temos uma arrebentada nela. Estou vendo tuba uterina. E aqui o que eu vejo aqui é o corno uterino. Vou seguindo esse corno uterino, vou seguindo de um lado e aqui do outro lado. Eles se assemelham à alça de intestino delgado. A hora que você estiver fazendo uma castração de porca, você faz a incisão, coloca a mão, você não está enxergando. Aí você pode, sem querer, tracionar uma alça de intestino delgado. Observem a semelhança. Então, porque ela tem esse formato longo e flexuoso, que é característico de uma alça de intestino delgado. O ligamento largo, aqui o mesométrio, né, ele lembra o ligamento largo do útero, perdão. Bom, estando a nível do útero, eu posso chamar de mesométrio. Guarda uma certa semelhança ali com o mesentério. Pois nós podemos falar sobre isso. Então, essas diferenças, os senhores vão ter que estudar na teoria e na prática. E para que fique bem claro, vamos dar uma olhadinha ali em alguns fetos que nós temos aqui no laboratório. Vamos começar daí. Esse aqui é um feto de animal silvestre, uma doação, é um feto de anta, né? Vocês já até conhecem essas peças acho que do início. Isso aqui é um feto de um bovino, olha lá, ó, é um zebuíno. Uma vaca tem 9 meses de gestação, né? Então isso aqui estamos no início da gestação. Todas essas meses de gestação, tal, está na teoria que vocês já receberam. E esse feto aqui é um feto de ruminante também, só que é um cordeiro, é um feto de ovelha. Naturalmente que aqui está num estágio de gestação mais avançado do que essa aqui. Gestação de uma ovelha, aproximadamente 5 meses. Da vaca, são 9. Né? Eu acho que esta imagem aqui vocês têm que ter, é importante. Vamos fixar aqui na ovelha, que é onde a gente vai poder comparar melhor. Quando eu olho esse trato todo aqui, o que eu estou vendo? Estou vendo aqui ovário, tuba, os cornos, pois cérvix, vagina, vestíbulo de vagina. Olha o tamanho desse corno uterino. Ovelha, gente, similar à vaca, normalmente também vai ter um feto por gestação. Todas essas, tem uma terminologia para isso, que os senhores terão que aprender. O que acontece? Como eu já expliquei, geralmente o ovário em que o folículo desenvolveu até tal e ovocitou, geralmente a implantação é daquele mesmo lado. Então esse corno uterino vai desenvolver grandemente durante a gestação. Obviamente que tem que desenvolver, porque para que serve o útero? Para que serve o ovário? A produção dos gametas. Para que serve a tuba? Para transportar o gameta e é onde ocorre a fecundação. E as primeiras divisões. Para que serve o útero? É onde implanta e desenvolve o novo ser vivo, né? Se vai desenvolver, se preparem para as transformações que vão acontecer a nível do útero. Essas transformações, obviamente, estão sob estímulo hormonal. Observem aqui, temos diversas peças aqui, todas de ovelha. Olha como é que era o corno do útero. Essa fêmea não estava prenha. Olha como é que é o corno do útero nessa ovelha que está prenha. E o que é isso aqui? Isso aqui são aquelas especializações que tem no endométrio das fêmeas de ruminante, que chama-se carúncula uterina. Em pequenos ruminantes, a carúncula tem uma depressão, como nós estamos vendo aqui no centro. Na vaca, ela é convexa. Tem fotos lindas para isso. Aqui, olha aqui um fetozinho se desenvolvendo nesse corno. Significa que o outro corno também sofre alguma alteração hormonal, mas esse aqui vai desenvolver mais. Aqui está aberto, para vocês verem. Claro que tinha a parte da placenta fetal aqui. A parte materna
a gente chama de carúncula uterina. A parte fetal, da placenta fetal, é o cotilédone. A união dos dois chama-se placentoma, tem que saber. Aqui um outro feto, com parte aqui da placenta. Uma outra fêmea que estava prenha. Para você comparar o desenvolvimento desse corno uterino com do outro corno uterino, isso é uma carúncula, desse corno que não estava prenha. A prenha estava aqui nesse corno, tá? A implantação foi ali, o desenvolvimento foi ali. E aqui, carúncula uterina. O que nós estamos vendo aqui? Estou vendo uma carúncula uterina que é convexa, diferente dessa aqui que tem uma concavidade no centro. Concavidade no centro é fêmea de pequena ruminante. Essa aqui é de uma vaca, tá? Essa aqui é um corno uterino da vaca aberto. Esse aqui é aqui que estava implantado, né? Infelizmente aqui o ovário foi seccionado, mas isso aqui é um corpo lúteo seccionado. Do outro lado, que não estava prenha, aqui é o ovário, tuba. Olha como é que é o tamanhozinho desse outro corno. Todas aquelas estruturas que nós identificamos lá, a gente pode identificar aqui. Foi seccionado a nível... Aqui eu estou no orifício, onde que está essa pinça? No ósteo uterino externo. O que é isso aqui? Isso aqui é parede de vagina. O que é isso que eu estou vendo ali, ó? Que eu vou tirar com a pinça? É um muco. Isso é um tampão mucoso. A partir de um certo período da gestação, esse ósteo uterino externo fica tamponado. Esse tampão mucoso vai ser dissolvido, tá, próximo ao parto. O feto, que aqui estava, vai ter que sair por aqui, né? A vagina é o canal do parto. Aqui mostrando um feto de bovino. E aqui, novamente, um corno uterino, a fêmea estava prenha, tem uma depressão, bateu o olho, é de um pequeno ruminante, era de uma ovelha, certo? Então, dessa mesa, a visão que eu quero que vocês tenham, que vocês não podem esquecer, é essa aqui, ó. Como, né? Olhem para a ovelha aqui, eu tenho todos os órgãos aqui. Uma fêmea, me parece que é uma fêmea que ainda não começou a ciclar. Vamos considerar que ela ainda não entrou na puberdade. E aqui ela está prenha, o útero vai se desenvolvendo, aumenta muito, né, de tamanho. E aqui, uma parte do útero de uma vaca. Naturalmente que isso aqui estava no começo da gestação. No final da gestação de uma vaca, essa carúncula uterina vai ter mais ou menos o tamanho de um punho. Bom, e como que nós vamos entender todas essas transformações que o sistema reprodutor sofre? Só entendendo uma coisa que se chama ciclo estral. Então, vamos passar rapidamente ali nos slides, porque esse é um assunto que vai ser muito bem debatido lá na fisiologia, mas eu costumo introduzi-lo aqui, né? Para que os senhores entendam que não basta saber a anatomia, vai ter que saber um pouquinho disso aqui. Então, essa figurinha aqui, ela ilustra muito bem que órgãos sofrem transformações etárias de acordo com a idade e funcionais. Quando fala funcional, você pensa fase do ciclo estral, ou se está prenha ou se não está prenha. Então, para ilustrar, aqui é um útero 3 dias após o parto, depois ele vai regredir, com 30 dias ele fica assim. Temos umas teorias aqui que os senhores têm que saber. Uma égua, a gestação é 11 meses, vaca 9, pequenos ruminantes 5 meses, fêmeas de carnívoros 63 dias, porca, você nunca mais vai esquecer, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Há espécies em que são classificadas como monoéstricas, que tem o ciclo estral só uma vez por ano, ou 2, mas mesmo assim chama mono,
E vaca, égua, ovelha são poliéstricas. No caso da vaca, a cada 21 dias ela entra no cio, se tiver as condições nutricionais adequadas, né? Manejo nutricional, todo adequado, ela pode ciclar a cada 21 dias. É o ciclo estral, por isso que é poli, tem vários ciclos. E aí, nesse ciclo, vai ter uma fase folicular, em que vai estar predominando... a primeira a gente chama de proestro e estro. São fases que a gente chama de folicular e predomina um hormônio que chama estrogênio. Sob a influência desse hormônio, depois vai acontecer a ovocitação, aí nós vamos entrar metaestro e diestro com fase lútea. Isso é o que a gente quer, né? Que o animal fique ciclando assim normalmente. Mas se houver qualquer problema, qualquer manejo inadequado, doença, etc., ela pode não ciclar, entrar numa fase de anestro. Não é isso que a gente se quer. Na fisiologia, vocês vão aprender isso aqui. Olha lá. Aqui nós temos fase de diestro, proestro, estro, metaestro, diestro. Vamos começar aqui. Ó. Proestro, estro. Estro, gente, é a fase do cio, quando a fêmea é receptiva à cópula do macho. Nesses dias de proestro e estro, olha aqui no começo lá. Vai ter que ter um hormônio... É a hipófise que produz esse hormônio, vai estimular o ovário, né? Os folículos vão crescer, tal, o folículo vai crescer. Olha lá, ó, o folículo está crescendo, crescendo. O que vai ter que acontecer? Liberar esse folículo, é a ovocitação, que antigamente chamava de ovulação. A égua, a vaca, ela vai ovular no metaestro, logo após o estro, mas ela vai a cópula é só aqui nessa hora do estro, tá? Enquanto ela estiver no cio. Aí, olha o que acontece com o estrogênio, vai subindo, tal. Nesse momento, a progesterona está baixa. Depois que ovocitou, formou, por exemplo, o corpo lúteo. Olha lá a progesterona, tem que aumentar. O corpo lúteo é uma fonte de produção de progesterona. E tem os outros hormônios aqui. Para que ocorra a ovocitação, tem que ter esse pico aqui de LH, senão não ovocita. A hora que estiver nessa fase aqui, que são pouco tempo aí, é que ela vai aceitar a cópula. Ok? Isso é um pouco complexo, mas se você focando aqui na vaca, vamos focar na vaca só. Esse ciclo completo dura 21 dias, a fase do proestro, de 3 a 4, a fase do estro, ou cio, que ela aceita a cópula, é de 12 a 18 horas. Ela vai ovular aqui, no caso da vaca, ela vai ovular aqui no metaestro, que dura 3 a 4 dias, e o diestro de 10 a 14. E aí depois faz a comparação para as outras espécies. Vocês terão que saber isso, né? Aqui, só para focar, então, a minha fêmea vai entrar no estro, no cio, é o momento dela ter a cópula ou fazer a inseminação artificial. Quantas horas dura um estro ou quantos dias? A vaca, 18 horas, uma ovelha, 29, uma porca até 72, 48, 72, e das fêmeas domésticas, a égua que tem um estro maior, de 4 a 8 dias. Com exceção aqui da vaca, geralmente a ovulação, olha aqui, se você olhar uma ovelha próximo ao final do estro, a porca vai ovocitar após o início, 1 ou 2 dias antes de terminar o estro. Agora, a vaca ovocita 11 horas após o final do estro. E as gestações em dias, que eu acho que é mais fácil de aprenderem, em meses, né? Aí o que acontece antes do estro? Os folículos crescem como? Com a ação do FSH. Então, há um crescimento dos folículos, tem que crescer, tem que ter um predomínio de estrogênio, tem que aumentar a vascularização dos órgãos reprodutivos. Os órgãos estão preparando para uma ovocitação e depois uma implantação. Então, o organismo não sabe. Começa a desenvolver as glândulas lá do útero, início das glândulas do endométrio. Aí vai ter aquele bendito pico do estrogênio aqui. Estro, a hora que a vaca aceita a cópula do macho. Então, a aceitação do macho, o estrogênio diminui, tem o pico do LH. Esse pico do LH vai ser muito falado lá na fisiologia.
Passado esse tempo aí, de 24 a 48 horas após o pico do LH, vai ovocitar. O organismo está preparado para uma fecundação, então vai aumentar a movimentação uterina em direção à tuba. Para quê? Porque o espermatozoide tem que caminhar do útero até a ampola da tuba. É as condições ideais para o transporte do espermatozoide e aumenta o volume do muco cervical. O que é o muco cervical? É o produto de secreção das glândulas da cérvix uterina. Cérvix ou colo do útero. No metaestro, né, já ovocitou, o estrogênio vai abaixar. No caso da vaca, é aí que ocorre a ovocitação. Ovulou, ovocitou, forma um corpo hemorrágico. Aí o que acontece? O útero vai diminuindo as contrações, as glândulas endometriais continuam a crescer, tornam-se espiraladas, e aí recomeça um ciclo, aumenta o FSH, estímulo para crescimento de folículos. O diestro, a progesterona está alta, FSH tem que começar a atuar para permitir o crescimento do folículo ovatório. Então, se não fecundou, aí o útero secreta fluido, mas o volume diminui gradativamente, as contrações param, né? E o corpo lúteo vai regredir até o final desse período. Se a fêmea não ficar hiperprenha, vai acontecer uma liberação de um outro fator aqui, a prostaglandina, para alisar esse corpo lúteo. Então, isso é um resumo do ciclo estral. Outra coisa que os senhores vão ter que saber, estão nos livros, nos bons livros, no caso do Dice, isso aqui, uma fêmea que já pariu, a gente chama de fêmea parida. Quem nunca pariu é uma nulípara. Quem já pariu uma vez é unípara. Quem já pariu muitas vezes é multípara. Agora, uma fêmea monótoca é uma fêmea que só dá um filhote por gestação, geralmente, é uma vaca, por exemplo. E uma fêmea polítoca, que dá vários filhotes, como é uma porca, como é uma cadela. Termos que os senhores terão que estar, vamos dizer assim, familiarizados com isso. E aqui tem toda a teoria que os senhores já viram, vão ter que rever, não há nenhum segredo nisso, assim eu espero, né, que não haja segredo. Tem essa imagem estilizada aqui, mas eu acho muito bonita, quem sabe a gente pode fixá-la, né? Aqui representando o ovário, que ovocitou, aqui é o infundíbulo da tuba, a ampola da tuba, isso aqui são os espermatozoides, né? Aqui é um corno uterino aberto, que é a junção tubo-uterina. Então, essa fêmea estava no estro, copulou, os espermatozoides vão subindo, tem várias barreiras, né? A primeira barreira que vamos aqui. A primeira barreira que o espermatozoide encontra aqui é a própria nível da vagina. Depois a primeira barreira, a outra barreira, né? Que barreira? Tem que ter as condições ideais aqui, de pH, etc. Tem que passar pelo canal cervical. Tem que passar aqui pelo corno uterino. Passar pela junção tubo-uterina, né? E chegar na ampola. Então, é isso que esse slide está mostrando aqui, ó, que a junção tubo-uterina é uma barreira. Aí alguns espermatozoides ficam, outros vão, e um só vai conseguir fecundar, no caso da vaca. Estamos pensando na vaca, na mulher, é dessa maneira. Aqui são medidas, as regiões que nós já falamos, e aqui nas figuras estilizadas, vocês têm uma ideia boa aqui, ó. Vamos chamar a atenção da cérvix melhor aqui nas ilustrações. Na cérvix da vaca tem vários anéis cervicais, isso é importante. A porca vai em vários anéis e projeta na vagina. Porca não tem anéis, tem saliências e reentrâncias e não projeta na vagina. Aqui, essa peça, essa figura lembra aquela peça lá, ó, que as saliências e reentrâncias e cérvix não projeta na vagina. Útero de égua também tem algumas peculiaridades e projeta na vagina também, forma um fórnix também. A cadela tem uma projeção, a gata, os formatos nós já vimos. Eu quero chamar a atenção aqui, vamos chegar aqui. Nessa figura, eu gostaria
de frisar duas particularidades. Uma eu já chamei a atenção. Se eu estiver olhando para a mucosa uterina, ou seja, para o endométrio de uma fêmea de ruminante, eu vou ver essas especializações da mucosa, que são as carúnculas uterinas, tá ok? Aqui vai se implantar o feto e a parte fetal da placenta será o cotilédone. Outro detalhe anatômico que não mostrei ainda. Aqui está a vesícula urinária, aqui está a uretra, então bem aqui assim, ó, eu tenho o ósseo uretral externo, nós vimos nas peças. Aqui, ó, aqui está o ósseo uretral externo, estou pondo a pinça nele aqui. Agora, cuidado, ao passar uma sonda urinária, se você for aqui no assoalho ventralmente, você vai chegar num divertículo, que chama-se divertículo suburetral. Então, você tem que dar uma elevadinha aí na sua sonda. Olha aqui, ó. Olha aqui mostrando o divertículo suburetral. Se você vai passar uma sonda vesical, você quer que a sonda entre na uretra e da uretra chegue na bexiga. Se você não tomar cuidado específico, você pode entrar aqui no divertículo suburetral. Os senhores terão muito bem essas aulas lá na semiologia. E estamos finalizando, eu quero mostrar esses detalhes aqui do cérvix do útero da vaca. Esses são os famosos anéis da cérvix da vaca. Ao passar uma pipeta na inseminação, você vai sentindo essas saliências aqui. A ovelha também tem, né? A égua já são pregas bem mais discretas e a porca não tem aqueles anéis, tem saliências e reentrâncias. Esta é a imagem que é bom os senhores gravarem. Bem, os senhores farão inseminações, né? Isso aqui é na vaca, olha aqui. Aqui eu estou a nível do ósseo uretral externo. Isso aqui é mucosa de vagina. Na hora que você passar a sua pipeta aqui, você vai sentir que você está vencendo esses anéis na cérvix. E na ovelha também é bem característico. Então, tem que olhar muitas vezes para isso até chegar na prática. Aqui são teorias que nós já falamos, não pode esquecer as terminologias. Métrium relativo ao útero. Então, serosa, perimétrio, a muscular miométrio e a mucosa endométrio. E não esquecer das particularidades em fêmea de ruminante, que os senhores já sabem. Bateu o olho, olha o tamanho desses cornos uterinos, parecendo uma alça de intestino delgado, é porca, né? Aí os ligamentos, né, relacionado com a tuba é mesosalpinx, com o próprio útero, início da vagina é mesométrio, e relacionado com o ovário preso lá é mesovário. Não temos novidade aqui. E aqui reforçando essa terminologia. Serosa, perimétrio. Músculo, miométrio. Mucosa, endométrio. Aqui a parte materna, que é a carúncula, a parte fetal, que é o cotilédone. O conjunto placentoma. Deve ter sido abordado lá na embriologia. A vagina, isso já está bem fixado. Então, eu acho que nós podemos terminar aqui. Lembrando, vamos dar um close aqui, nas partes genitais externas, o pudendo feminino, que é a vulva, né? São os lábios do pudendo, o encontro dos lábios, é a rima do pudendo, isso não tem como não saber isso, né? Comissura dorsal, comissura ventral, tem músculos aqui ao redor da vulva, que é o músculo constrictor da vulva. Quando a fêmea está naquela fase de aceitar o macho, esses músculos se contraem, as glândulas que tem no interior produzem uma secreção, tudo isso é importante. Então, aqui a vulva de uma vaca, aqui as partes, já mostrei na peça, drenagem sanguínea, irrigação sanguínea e drenagem nós vimos lá na peça, tal. Eu quero, veja aqui uma vaca contida, vocês estão vendo aqui uma secreção, essa secreção aqui é produto das glândulas aí, vestibulares, e isso é um sinal que a fêmea está no éstro, no cio, né? A fase que ela vai aceitar a cópula ou a fase que os senhores vão fazer a inseminação. E, só por curiosidade, em cadela vocês vão deparar com isso, um processo
os motivos que os senhores vão estudar lá, o útero com acúmulo de pus no interior, chama-se piometra. É uma alteração, os senhores vão aprender. Então, o reprodutor feminino, ele tem que ser entendido do ponto de vista da anatomia, você tem que saber identificar todas as partes de gônada, tubo uterina, útero com suas partes, vagina, vestíbulo da vagina e toda a genitália externa. Saber as diferenças entre as espécies, saber irrigação, fixação, nome desses ligamentos. Tudo isso será de extrema importância para a fisiologia. E aqui nós já tivemos um início de do que é um ciclo estral, tudo isso os senhores terão que saber. Então, agora eu acho que os senhores podem estudar. Era isso que nós tínhamos que falar sobre o reprodutor feminino. Estudem já essas diferenças, que devido à idade, as diferenças devido à parte funcional. Primeiro a anatomia, mas depois nós vamos para as diferenças relativas à idade e ao ciclo estral, ok? Bom estudo para todos. Muito obrigada.